Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal Uma Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E enfim, estamos aqui com ele, novíssimo Nissan Kicks 2026, um carro que tem uma conexão histórica com a gente. Sim, foi em São Paulo, no Salão de 2014, que o primeiro protótipo do Kicks apareceu para o mundo inteiro. E sim, foi no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas, que o Kicks foi lançado no Brasil há exatos 9 anos atrás. Agora ele chega na sua segunda geração por aqui, já foi lançado em 2024 em outros países como Estados Unidos e Japão, e também tem mudanças significativas, inclusive na plataforma, e o aclamado motor turbo que você tanto pediu nos carros da Nissan, agora está aqui. E mais, o Nissan Kicks antigo, que não vai ficar antigo, porque vai continuar vendendo. Como ele anda aqui no Raceville, como eles dizem que ele bebe e tudo que ele tem para convencer você a não comprar, por exemplo, um Compass, um Corolla Cross. Ele cresceu para isso mesmo. Eu te conto depois da vinheta. Roda aí, Delarco-san, de Nissan. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo que você quer saber do novo Nissan Kicks e também vai saber de coisas do anterior, eu preciso te contar que você já pode comprar o seu hoje mesmo com os meus amigos do Grupo Sinal. Isso mesmo, tem 4 Nissan Sinal Japan em São Paulo e Grande São Paulo. Tem uma lá na Avenida dos Autonomistas, em Osasco. Tem também no Shopping Aricanduva, da minha Zona Leste, queridíssima. Tem também lá em Barueri. Isso mesmo, anota aí o endereço, Alameda Araguaia, 1742. E tem também aonde? Onde? Radial Leste, querido. Rua Almirante Brasil, número 362. 4 endereços para você ter os melhores serviços, as melhores condições, o melhor financiamento que você puder e sim, carros à pronta entrega para você já comprar uma das 4 versões de Nissan Kicks 2026 que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Já segue no Instagram também, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades do grupo, tanto de Nissan quanto de todas as outras marcas. Pensou Nissan? Pensou carro em São Paulo? Pensou Grupo Sinal. Agora vamos começar a destrinchar definitivamente, começando por essa frente que é bem exótica. Fala sério, hein? Quem desenhou isso aqui estava inspirado, afinal também tinha um pouquinho mais de grana do que sempre teve, eu acho. E vocês aí achando que a Nissan estava numa crise. Ó, LEDs triplos aqui. Isso aqui não deve ter nas outras versões mais baratas, que eu vou explicar quando tiver lá dentro. Tem LED aqui também e 4 canhões de LED aqui, ou seja, um pacote full LED. Também tem o radar aqui, né, para o ACC, o Adaptive Cruise Control, e Black Piano na grade. Meu, eu adoro quando dá essa horizontalizada na frente, né? O carro fica parecendo ainda mais largo do que ele é. E ele é bem largo, cresceu 4 centímetros em largura com relação ao Kicks que temos aqui até hoje. E é mais largo que T-Cross, é mais largo que Renegade e tem 2 centímetros a menos do que o Corolla Cross e 2,5 centímetros a menos de largura do que um Jeep Compass, que são carros que também estão na alça de mira deste novo Kicks. Bom, aqui embaixo tem um beição assim, bonito. Eu achei bonito. Se ele fosse liso, não ficaria tão legal, mas com essas ranhuras aqui, ficou legal. E tem sensores de estacionamento dianteiros também. A cor também ornou, né? Eles escolheram muito bem. Mas para mim, o que eles melhor escolheram foram as rodas. Chega aí. Ó, fala sério de novo. Dá uma olhada nessas rodas de aro 19, pneus 225/45 e esses detalhes aqui, que na maioria dos carros é de plástico para melhorar a aerodinâmica e até uma certa turbulência do vento, aqui é tudo de metal. Elas são tão grandes que fica parecendo que os discos de freio não foram feitos para esse carro. Sabe quando você vê o seu vizinho que coloca rodas de aro 19 num Fusca? E fica aquele disquinho de freio na frente, que ele fez faz muito tempo? Pois é, dá uma certa estranheza, mas tudo bem. Pela beleza, beleza é que nem amor, quanto mais melhor. E as feias que me desculpem, mas rodas bonitas são fundamentais. Pois bem, a carroceria cresceu de 4,29 m para 4,34 m, ou seja, ele passa a ser
o maior dos SUVs compactos, por assim dizer. Entre eixos também o maior da categoria com 2,65. Só para você ter ideia, um Jeep Compass tem 2,63 e é considerado médio. E o Compass tem 4,40 de comprimento, ou seja, ele está bem próximo do comprimento de um Jeep Compass. E se você for ver também, um Corolla Cross tem 2,64 de entre-eixos, ou seja, esse novo Kicks tem o maior entre-eixos da categoria. Bom, essa plataforma substitui aquela plataforma V do Nissan Kicks anterior, mas ele continua sendo feito no Brasil, na fábrica de Resende, junto com esse aqui. Essa plataforma aqui é a CMF-B, que eles chamam de High Score, por assim dizer. Uma coisa mais sofisticada. Isso a gente vai ver como é que ele se comporta na pista. A altura do solo é de 20 centímetros, assim como era do Kicks anterior também. Eu gostei dos retrovisores pendurados na porta e não na coluna. E esse detalhe cromado aqui em cima dá todo o charme dele, né? Assim como o bagageiro aqui também cromadinho. E tem ainda um detalhe aqui, que quando você olha de longe, esse Kicks parece que é da cor do vidro. Quando você chega perto, aqui dentro você olha, ele é da cor do carro. É bem interessante, viu? Vale a pena você ver na concessionária também. Agora vamos falar de espaço no porta-malas, porque às vezes é tudo que você precisa. Um carrinho altinho do chão, com bom espaço interno, bom entre-eixos, motor turbo e o quê? Porta-malas bacana, né? Será que é? Pois é vidro aqui mesmo, é uma terceira janela e também tem teto solar panorâmico. Quem diria que um Kicks ia ter teto solar panorâmico? Ou seja, do Kicks ele só trouxe mesmo o nome. Gostei dessa tampinha aqui, ó, longe do para-choques, caso você seja balroado, não machuca a sua tampa, que isso aqui é bem mais caro do que um para-choques. Antes de mostrar o porta-mala e de falar dessas belas lanternas também, full LED, inclusive luz de ré e a luz de seta e o logo da Nissan bem destacado nessa parte aqui. Eles não incorreram no que todo mundo anda fazendo, né? Aquela luz de ciborgue ligando uma lanterna a outra, que já deixou a gente um pouco de saco cheio, porque a gente olha de longe e nunca sabe se é um BYD, se é um Aval, se é um Porsche ou se é algum carro novo que vem por aí. Aqui ficou bem mais identitário. Bom, lá no México eles têm as versões Sense, Advance, Exclusive e essa aqui, a Platinum. Lá os preços vão de R$156 mil aproximadamente convertendo, até R$187 mil também numa conversão direta de pesos mexicanos para real. Eu acredito que, 2 pontos. É difícil falar porque eu não vi a versão básica e eu não sei exatamente o que tem. Eu sei que, por exemplo, o Soft Touch que você vai ver lá dentro, ela tem os LEDs, acredito que não, e nem o pacote ADAS que é completo aqui. Mas acredito que, considerando que o Kicks mais caro da versão anterior, que ainda é vendida, sai preço de tabela por R$148 mil, creio que deva começar em R$155 mil o preço da versão mais barata, que lá no México é a Sense. Eu não sei se aqui vai ser Advance ou se vai ser Sense, porque aqui eles invertem às vezes esses nomes. A segunda versão deve custar em torno dos R$167 mil. A terceira versão, a Exclusive, já lá a casa dos 180 e lá vai pedrada. E acredito que essa aqui, topo de linha, chegue perto dos 190 mil ou passe um pouco disso. Obviamente, se você quiser saber os preços já, corre lá no meu Instagram, @janacletos, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 4 de junho e os preços só saem no dia 18. Tem isso. Segredos, meus amigos, segredos. Por isso estamos numa pista fechada, não estamos rodando com esses carros na rua. Vamos logo para o porta-mala, João? Pare de gueré. Aqui temos a nossa nada chamativa malinha de cinegrafista, do meu cinegrafista que está aqui comigo. Vou deixá-la aqui no cantinho, com muito cuidado. Bela mala, aliás. E temos um belo porta-malas também, com 470 litros VDA. Você pode diminuir isso em 25 litros, colocando isso aqui mais para cima, até para você não ter que abaixar tanto para pegar. Mas é melhor deixar com mais litragem, né, meus amigos? Pois é. Deixa eu mostrar aqui também. Puxar aqui. Olha, bati na câmera? Não tem problema, não. Vem cá. Mostra aqui que apesar dessa parafernália toda, tem step sim, aquele fininho de uso temporário. E como você pode ver, eles também não pintam com o mesmo verniz a parte de dentro aqui. A maioria dos carros é assim, não é mesmo? Bom, essa parte aqui eu gostei bastante, assim como gostei do design. Mas vale lembrar ainda que nós temos um motor aqui, 1.0 tricilíndrico turbo,
o mesmo do Renault Kardian. Mas esse carro é bem maior que um Renault Kardian, pelo menos 180 quilos mais pesado e muitos centímetros maior no comprimento, na largura e no entre-eixo. Será que isso vai dar certo? Ou será que seria melhor trazer o 2.0 como é vendido lá no México, como é fabricado lá em Águas Calientes? Vou te contar agora, vem ver. Bom, vamos lá, você já percebeu aí que temos câmeras debaixo dos retrovisores, temos câmera ali na frente para o monitoramento de saída de faixa, centralização em faixa, temos também o ACC que funciona até o carro parar, mas não tem o Stop and Go, e temos também alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado também. Tô com medo de abrir esse capô, não porque eu acho ele bem bonito, ainda que eu tenha achado, mas eu acho que você vai ficar muito bravo. Bravo é modo de dizer, você sabe o que eu quero dizer, né? Ai, meu Deus, abre ou não abre? Atenção que rufem os tambores, maestro Belarquinho. Meu Deus. Eu ouvi o pulo que alguns deram da cadeira quando viram que, apesar da manta acústica, não tem uma pintura aqui por baixo que vocês tanto xingaram Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Basalt, enfim. Tá aqui, tá no Prime, nem é Prime isso, né? Isso é aquele verniz que passa depois que ele mergulha para fazer algum processo de tirar a eletricidade, enfim, é para grudar as partículas de tinta melhor, né? Bom, o que temos aqui embaixo é o 1.0 turbo, o mesmo do Renault Kardian. Qual a diferença? Bom, antes a gente tinha aqui no Kicks, não nesse, né? No outro Kicks, um motor 1.6 aspirado com câmbio CVT e aqui 1.0 turbo com câmbio de dupla embreagem e 6 marchas. Mesmo conjunto do Kardian, 125 cavalos com etanol, 120 com gasolina, 22,4 kgfm de torque com etanol, 20,4 com gasolina. Bom, antes era 1.6 com 113 cavalos com etanol e 15,6 de torque. Então o ganho é bem importante mesmo. São pelo menos 9 cavalos e muito torque. 7 kgfm de torque é muita coisa. O problema é que esse carro pesa 224 quilos a mais do que o Kicks da geração anterior. Ou seja, ele foi pior no 0 a 100. Segundo a Nissan, faz de 0 a 100 em 12,4 segundos, enquanto o Nissan Kicks da geração anterior fazia, aliás, ainda faz, porque ainda é vendido, em 11,8 segundos. Mais de meio segundo de diferença para 9 anos de diferença na produção. Não sei como você vai encarar isso. Eu achei que ia vir melhor. Mas enfim, é isso que eu tinha para te contar. Vou te dar os números de consumo lá dentro, que eles me mandaram tanto com gasolina quanto com etanol. E sim, esse capô bate feio. Vamos ver como é que bate a porta. Vem cá. Opa, vamos lá? Vamos lá. Já vi uma coisa que eu gostei aqui. E não foi exatamente o espaço interno. Mas vamos ser sinceros, eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Eu não fico bem em quase nenhum desses SUVs compactos. Porque para mim o Kicks ainda é um compacto, mesmo que ele tente chegar ali perto do Corolla Cross e do Jeep Compass. Minha cabeça também, mas também uma bela cabeça, uma cabeça dos Moais. Tá pegando um pouco no teto aqui, mas não muito. É mais o cabelo mesmo. Se eu pentear de uma maneira Jerry Lewis, vai ficar melhor. Bom, aqui temos uma luzinha de LED. Isso aqui me deixou muito feliz de ver. Sistema Bose, agora para o motorista e para o passageiro, o som que sai pertinho das suas orelhas aqui de série, pelo que eu entendi, nessa versão Platinum. Bom, o espaço não é lá aquelas coisas, temos duas tomadinhas USB-C e aqui é, ó, plasticão do pagode. Para você que gosta de ir sentado na janela gritando vai Corinthians, seu bumbumzinho vai sofrer um pouco mais. Mas se você não faz isso, não faz assim tanta diferença, né? Ah, falar em diferença, deixa eu falar aqui dos números de consumo que eu recebi agora. Consumo na cidade com gasolina, 11,7 km por litro, segundo o Inmetro. Na cidade com etanol, 8,3 km por litro. Achei beberrão aqui. Consumo na estrada, 14,3 na gasolina e 9,9 no etanol. Esses dados do Inmetro. Com etanol foi mal, hein?
Foi bem mal, foi bem pior do que é, por exemplo, o Cardian. E bem pior do que é o Kicks 1.6. Aqui temos 2 porta-objetos, copos barra latas, lembrando que são nada menos do que 19 porta-objetos em todo o carro. E eu gostei bastante desse detalhezinho que parece um jeans aqui na porta. Não dá para passar despercebido nisso não. Dá uma certa refinada no esquema. Aqui temos também regulagem de altura do cinto, airbags laterais de cortina e frontais e o tetão que eu vou te mostrar quando eu sentar ali na frente. Vem comigo. Opa! E aqui temos soft touch, vai entender. Será que eles foram fazendo o carro aqui pela frente e tal, e quando acabou o soft touch eles chegaram na porta de trás e aí não tinha mais para pôr? E é bonitinho, viu? Não é muito soft, mas é uma cobertura bem decente, com uma costura aqui, um couro com um pouquinho de espuma embaixo. Interessante. Essa parte aqui que eu te falei, não dá para passar batido por isso não. É muito legal esse um índigo, né? Um índigo black. Bom, deixa eu sentar aqui. Ó, isso aqui é o que eu te falo quando o carro é de plataforma mundial. Olha que posição de dirigir de hatch médio. Difícil ficar num SUV assim. E ó, boas-vindas, que louco. Ó. Da hora, hein? A Nissan fazia tempo que não me surpreendia. Fazia bastante tempo. Aliás, acho que desde o Kicks, que a gente viu a primeira vez lá no Rio de Janeiro, em 2016, pré-Olimpíada. Lembrando que esse carro era para ser produzido no Brasil desde o começo, mas as primeiras unidades acabaram vindo do México e não foram feitas na fábrica de Resende. E, assim, uma das coisas que me incomodava no Kicks, e vou repetir, que me incomoda, porque ele não saiu de linha, é que a posição de dirigir não era das melhores. O banco não chegava tão perto assim do assoalho do carro e, para quem tem o meu porte, era bem ruim isso aí. E agora melhorou demais. Volantinho também. Volantinho me parece do mesmo tamanho do Kicks primeira geração e tem uma basezinha achatada aqui. Diversos recursos, enfim. Vamos começar aqui mostrando isso. Isso aqui me irritou um pouco. Esse negócio de botões. Tudo bem, eu sei que a convivência a pessoa vai acostumar. Mas aqui, ó, drive, neutro, ré e parque. Não sei se seria essa certa, essa ordem, né? Mas enfim, a primeira vez que eu andei num carro que tinha isso aqui foi no Alfa 4C, num evento lá nos Estados Unidos, no Chelsea Proving Grounds, e era um evento para andar em todos os carros da família Fiat Chrysler. Então tinha lá desde o Hellcat, acho que não tinha o Hellcat ainda, era SRT, e o Alfa 4C. E eram botões assim, que depois, sabem qual carro eu fui ver? Num Uno! Você vê o botão num Alfa 4C e depois ver um Uno. É para arrancar a orelha na mordida própria. Aqui a gente também tem carregador de celular por indução. Você que gosta desses gadgets, ele fica tipo numa ribanceira aqui, ó. Não tem como dar errado. Sempre vai estar carregando. Quer dizer, o meu tá? Deixa eu ver. Não tá? Tá sim. Não tá. Tá sim. Tá carregando. Dá pra ver ali. Agora veio uma nova versão do Samsung. Mudou tudo os ícones, tá uma bagunça do cacete, eu não acho quase mais nada. Mudou o ícone da calculadora, do relógio, tá tudo bagunçado, velho. É igual quando você vai na sua casa, de um dia pro outro, mudar os móveis de lugar, né? É assim que a gente tá se sentindo com o celular. Bom, botão de start stop aqui. Aqui a gente tem botãozinho de freio de estacionamento eletrônico, que vocês também exigem isso malucamente de todos os carros. Esse rádio aqui é só para comunicação com o pessoal da TSO, que também está por aqui. E aqui temos o botãozinho dos Drive Modes. Pode deixar no Sport, no Standard ou no Eco. Vou mostrar aqui na tela para você. Boi da tela aí, esse bois. Aliás, a gente vai ver bastante essa tela. Muito porque, apesar dele ter essas 24 polegadas aqui da central multimídia, na central multimídia você não mexe em muita coisa. Vou te mostrar. Primeiro assim, né? Dispositivo conectado, nenhum dispositivo, ligações de dispositivo, relógio, o usuário e mais informações. Entre as informações são as notificações e informações do sistema. Eu quero falar do carro. O que tem aqui que eu posso mexer no carro? É nesse íconezinho pequenininho aqui.
Aí você pode customizar os menus de novo, mostrar a câmera, configurações da tela, brilho, contraste, tonalidade, cor, nível de preto. E é isso, não mexe muito mais do que isso. Tem um botãozinho aqui, que ele mostra a câmera de diversos ângulos. Aqui de frente, aqui na lateral, aqui tá de frente, tá de frente também, de frente. Acho que eu tenho que colocar na ré. Qual botão? R, isso. Aqui a marcha ré e um 360 que não é daquele que você pode girar, né? Tá um UD aqui também não mexe, enfim. Deixa eu colocar em P. Vamos voltar aqui. Ah, tem também os comandos do ar-condicionado que estão aqui embaixo, mas podem ser repetidos aqui em cima. Voltar aqui para configurações. Câmera, clima, sinais sonoros, relógio, editar usuário, mais informações. E acabou. Tipo, não tem, sei lá, o consumo nos últimos 3 meses. Não dá para ver nada. É bem simples essa central multimídia. Justamente ela existe mais para parear mesmo o seu telefone com o carro. Bom, regulagem de distância do volante bem ampla, gosto disso. Tá boa essa posição aqui, meu câmera, para você mostrar o painel? Então, ó, mostrar porque a maioria das funções você vai ter aqui. Home, aqui computador de bordo, histórico. Já andei um pouquinho com ele na pista, fazendo em 5.2, porque também estava bem baixo, né? Aqui a velocidade média tá baixa porque a gente ficou um tempo com ele ligado, manobrando, enfim, fazendo foto. E foi isso que tivemos. Pressão dos pneus, você pode colocar. Parada em marcha lenta, total de economia de combustível, 1 ml. Isso aqui tá tirando sarro da gente, né? Aqui, alertas de ponto cego do Dynamic, como é que é o nome? Shield. Dynamic Shield. O escudo dinâmico que você vai ter com o glorioso novo Nissan Kicks. Aqui a gente pode botar o OK aqui para o menu. Assistente de direção on. Beleza. Não é isso. Não é isso que eu quero. Definições, acho que é aqui. Assistência ao condutor. Aqui você tem centralização de faixa, assistente de faixa. Qual a diferença? O assistente, você bateu aqui, ó. Controle de velocidade acionado. Bom, ele vai monitorar a faixa. Quando você chegar de um lado, ele vai falar, ó, vem para cá, vai dar uma forçadinha no volante para você não invadir a faixa. E na centralização de faixa, ele não vai deixar nem que o carro chegue ali. Ele vai estar sempre monitorando para que o carro fique no meio. Assistente de faixa, ponto cego, que é aquele detalhezinho ali no retrovisor. E aqui também tem um sistema no ponto cego que impede, por exemplo, que mesmo que você esteja com a seta acionada e estiver entrando, se ele perceber que vem vindo um outro carro, ele vai forçar o volante para o outro lado para que você não faça esta burrada e bata em ninguém. Assistente de frenagem, assistente de estacionamento, aqui ó, alerta de tráfego cruzado traseiro, objeto em movimento, dianteira, traseira, distância, exibir sonar alto. Bastante coisa, né? Monitorar a tensão do condutor, que é o alerta de fadiga. Tempo do alerta, que você pode propor, sei lá, cada 2 horas que eu dirigir, me avisa para eu parar. Alerta de baixa temperatura. Alerta de baixa temperatura? Tá bom. Controle de chassi, controle em curvas, né? Vou mostrar isso para você na pista. Ele tem mesmo esse sistema que não deixa o carro mergulhar muito, nem muito para trás. O sistema de monitoramento de pressão dos pneus, relógio, enfim. Essas são aqui, manutenção, customização do display, transição cruise, efeito boas-vindas, guia de operações. Enfim, eu achei que teria uma outra disposição desses mostradores aqui, né? Mas pelo jeito não tem não. É mais ou menos, parece que essa cor aqui é para ornar com esse jeanzinho que eles colocaram aqui no painel. Não sei se é exatamente isso, mas é o que me parece. Outra coisa importante, pedal shifters. É bem legal quando você tem um câmbio de dupla embreagem, que aqui não é nem neiva do céu, não tem nada. Botões. Botões, são eunucos. Você tem pedal shifters aqui. Lembrando que quando você aperta o botãozinho D, pode mostrar aqui, ó, meu querido. Tem o D e tem o M. E aí colocou em M, ele vai segurar a marcha o máximo possível. Quando chegar no corte de giro, ele vai trocar a marcha. Mas enfim, isso quando você coloca em M é justamente para que você use os pedal shifters aqui atrás do volante. Bom, o que mais nós podemos falar? Temos retrovisor eletrocrômico, temos também... Cadê?
Aqui, esse. Tcharam. Tchan, 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 tchan. Cortininha vai até o Deus me livre. E aqui vamos ver a abertura. Se passar a minha cabeça, passa de qualquer um, querido. Não é das maiores aberturas, mas passou esta caixinha d'água. Bom, não posso me furtar de dizer que para os amantes para as pessoas que escolhem os seus cônjuges pela capacidade que eles têm de fazer pipoca, esse carro tem soft touch em tudo, hein? Vocês que não gostam muito de carro, mas gostam do que o carro tem, se ele é fofinho, ai que bonitinho, tem tudo aqui. Brincadeira, isso é valorizado mesmo, especialmente nessa parte de cima aqui, né? Porque quando você tem um material mais estofado ou emborrachado que protege esse plástico de baixo, provavelmente ele vai levar menos tempo para deteriorar e começar com aqueles grilinhos debaixo do painel. Isso também é importante. Saidinhas de ar, as duas que estão aqui em cima estão legais, eu só não gosto dessa aqui muito embaixo, mas não tem o que fazer, né? Então você vai ter que subir muito o painel. Muito porque aqui no Brasil faz mais calor do que frio, e o ar frio, que é mais denso, ele desce. Então, o ideal é que as saídas de ar sejam um pouco mais em cima, porque como ela vai descer, então aqui você tem que deixar sempre apontado para cima o ar, para você conseguir refrescar como um todo. Não é raro em carros assim você se sentir refrescado aqui no tronco e a parte da sua cabeça se sentir algum calor, ainda mais quando você tem um carro com teto solar. Enfim, detalhes filigranas que só um dono vai poder me dizer se eu estou falando besteira ou se eu estou falando a verdade. Enquanto isso não chega, vamos para a pista, vamos ver como ele se comporta com essa nova plataforma. Lembrando que tem sim freio a disco nas 4 rodas e que a suspensão na frente é McPherson e na traseira é eixo de torção com molas. Acho que falamos sobre tudo. Bora lá. Bom, já estamos aqui às margens de Raceville. Já estou aqui com o meu cintinho de segurança, que este sim salva vidas. E na minha posição de guiar. Empunhadura do volante bem boa, altura boa. Gostei da altura da tela também. Não tem nenhum elemento aqui que eu... Deixa eu passar aqui nessa meiuca aqui. Passar aqui, ó. Opa! Não pode. Ah, tem que entrar lá pelo outro lado. Vamos lá. Não tem nenhum elemento do painel de instrumentos que eu não consiga ver. Deixa eu já colocar no modo esporte aqui. A gente vai entrar na pista, vamos ver se esse carro ficou mais esperto. Porque assim, o Kicks nunca foi um exemplo de bom desempenho. Você há de convir comigo. Ele sempre foi tratado como um carro ok. E ninguém se emocionava ao dirigir um Kicks. Vamos passar a primeira lombadinha aqui, vamos ver essas rodas de aro 19. Ai! Rodas de aro 19 em carros com menos de 2,70 de entre-eixos não tem jeito. Fica sentindo muito aqui. O Kicks nunca foi um exemplo de você se emocionar, nem nada do tipo, mas um carro com aquelas qualidades do ir e vir e com um conforto razoável, confiabilidade do motor 1.6, que todo mundo sempre disse isso, inclusive a própria Nissan, e também um bom espaço interno, né? Ainda que o tanque não fosse muito grande e tal, tinha essas coisas, e enfim, no consumo também bem próximo do razoável, um pouco acima até do razoável, né? E aí você olha os números desse carro e fala, esse carro anda menos que aquele Kicks? O que adiantou o motor turbo? Calma, gente, calma. Talvez seja uma questão até psicológica, né? A Nissan deve ter feito algumas pesquisas e entendido que, por exemplo, que nem o ACF falou comigo outro dia no podcast dele lá, do Tannercast. Por que todo mundo tá correndo atrás do híbrido, do turbo, e a Nissan mantém o 2.0 no Sentra, não traz o turbo tal? Primeiro assim, não tem 2.0, só traz o 2.0 do Sentra porque só tem ele. E esse carro aqui, como foi feito no Brasil, eles conseguiram fazer algo diferente do que é feito no resto do mundo. Porque o Kicks, a partir de 2024, que é essa versão vendida mundialmente, Estados Unidos e Japão, se não me engano, ele só tem motor 2.0. Como ele é feito aqui na fábrica de Resende, e com essa possibilidade de usar o motor Horse
1.0 turbo, tricilíndrico, e também tem 1.3 turbo de 4 cilindros que serve Oroch, Duster, os Mercedes-Benz. Então, o nosso Kicks é diferente do resto do mundo. Por quê? Porque o brasileiro já se ligou que é gostosinho você dirigir torque. E é isso que acontece aqui. Ele realmente não tem muita potência. Ele, depois de uma certa velocidade, começa a sofrer um pouquinho para desenvolver. Mas aqui, ó, nessas tomadas que eu estou fazendo aqui, entre 50, 60, 70, você consegue enxergar e sentir um pouco de saúde. É óbvio, ó, a partir daqui, ó, 90, 100, começa a faltar gente para empurrar. Mas não é também nada desesperador. A gente tá dando uma pista que não dá um sentido muito de vida real para essa convivência, mas assim, não tá me incomodando, não é algo que eu falo, nossa, mas não anda nada, não tem disso não. A pista aqui do Raceville é para carros bem rápidos e em alguns momentos eu consigo chegar em velocidades nas curvas que, ó, dando uma castigadinha, ó. Dá para andar rápido, mas a questão aqui não é essa. Você tem que pensar que, primeira coisa, esse carro pesa 180 quilos mais do que um Kardian com o mesmo powertrain, ou seja, o motor 1.0 e esse câmbio de dupla embreagem com embreagens embebidas em óleo. Ele faz 0 a 100 na casa dos 10. Esse 12.4 aqui que foi divulgado, se você pensar 180 quilos a mais, é um João e meio a mais dentre os meus incontáveis quilos. É bastante coisa, né? Quase o peso de uma blindagem. Imagine um Kardian blindado. É mais ou menos isso que você vai reconhecer quando estiver dirigindo aqui. Outros aspectos. Suspensão. Você já viu ali que passar em lombada, vou passar aqui na zebra, ó, pra você ver. Pelo menos a direção não apaga, né? Ó, passar bem em cima da zebra aqui, ó. Não é também nada, nossa, fora do comum. Mas você sente um pouco mais, né? Seria legal andar também nesse lançamento nas versões mais baratas, com outro perfil de roda, outro perfil de pneu e até outro padrão de acabamento. Mas o que tem pra nós por enquanto é isso. Vamos andar nisso. Nisso não, né? Nessa versão que é a topo de linha, que é a mais cara da gama, com aquelas projeções de preço que eu já te falei. Cara, eu esperava menos. Quando eu li a ficha técnica, por isso que eu te falo, analistas de ficha técnica, vão com calma. Esses 22 de torque aqui, que é do 220T, né? Caíram bem no carro. Não ficou ruim, não. O acerto do câmbio me parece um pouco diferente do que a gente tem no Kardian. Mas aqui nessa função Sport, ele tá até que razoável. Achei que tá melhor acertado aqui do que no Kardian. E você vê, né? E o carro é mais pesado e tal. Tinha tudo pra não dar essa impressão. Mas parece que não sei se a centralina do câmbio junto com o mapeamento do motor aqui, da injeção, enfim, não sei se tem alguma diferença clara, mas pra mim aqui eu sinto o câmbio trabalhar melhor aqui do que no Kardian. Pode ser porque o Kardian também seja mais leve, chegue mais rápido para passar as marchas, né? E eu achei aqui um pouco mais suave, um pouco mais DCT mesmo, que a gente se acostumou em ver desde os Porsche Doppelkupplung e outros DSG também, e outras caixas de transmissão com dupla embreagem banhada a óleo. Bom, a direção muito boa, bem boa mesmo. Acho esse carro mais esperto, mais ligeiro do que o Kicks, muito porque essa plataforma também é mais moderna, né? Tá no Nissan Juke, e o Nissan Juke não é mais aquele carrinho, quer dizer, nunca foi, né? Sempre foi um carro meio style, mas agora ele admitiu uma vestimenta mais premium, e o Juke não é mais joke. Pra ti que fala inglês, tá ligado, né? O Juke era joke, era um carro estranho, Stranger Things.
Mais um pouquinho aqui. A estabilidade é boa também. O ESP nessa função Sport não é muito intrometido, ainda que em alguns momentos ele queira entrar e você sente especialmente a roda de fora da curva dando aquela freada para estabilizar a bobagem que você está fazendo aí, ó, viu? Como ele dá aquele agarre e volta, né? É isso que o sistema faz aqui. Ele continua também com aquele sistema de controle de carroceria, né? Que ao adernar muito para frente ou para trás, ele vai mudando como os freios vão atuar e também o controle de estabilidade. Afinal, eles atuam pelos freios. Mas assim, não deve nada a um Creta 1.0, por exemplo. Nada. Em desempenho vai dever um pouco ao Kicks, mas a sensação de dirigir o Kicks é um pouquinho pior, porque aquele câmbio CVT, ele deixa a convivência um pouco mais triste. Vamos falar assim, triste. Porque fica meio modorrento mesmo, né? Mas é outro caso também que o Kicks, mesmo com menos potência e menos torque, consegue ser mais rápido, porque também é bem mais leve. Não sei se... por exemplo, a Nissan se orgulhava muito dessa plataforma anterior, né? A plataforma do Kicks, que deixava um carro de 4,30 metros praticamente, 4,26 metros, eu não lembro exatamente o tamanho do Kicks agora, com um peso quase 200 quilos mais leve do que um Jeep Renegade, por exemplo, que no comprimento era menor, mas na largura era maior, que é a largura mesmo que importa nesses casos de você pensar no peso, mas enfim, era um orgulho deles, né? Baixos níveis de consumo, bom desempenho mesmo com um motor 1.6 aspirado, sem injeção direta, sem nada. E agora o jogo mudou, porque essa plataforma, esse carro é um pouco maior e mais largo, obviamente, que o Kicks, é bem mais pesado e com motor turbo não está mais privilegiando as mesmas premissas daquela série de plataforma V. Mudanças sempre são bem-vindas, e aqui também foi. Difícil julgar e comparar com toda a classe de SUVs compactos, mas eu sinto aqui um desempenho próximo do Creta 1.0, um pouco abaixo do T-Cross 1.0, bem abaixo de um Tracker. A vida não vai ser dura, ainda mais imaginando que ele também quer competir, especialmente nessa versão aqui, com carros mais caros, como Corolla Cross, na versão intermediária, e também o Jeep Compass, sem falar do Hyundai Creta Ultimate, que vem com aquele motor de 193 cavalos, que faz parecer que a plataforma não foi feita para ele, de tanto que o carro anda, de tanto que esse motor puxa. Enfim, vai ser uma questão complicada. Eu acho que eles vão querer posicionar o carro interseccionado entre as versões intermediárias dos concorrentes naturais para esse tipo de carroceria e as versões top também, né? Como são 4 versões, as intermediárias daqui devem chegar num preço próximo das top de linha de modelos como Creta, T-Cross, estou dizendo dado de motor 1.0, tá? E as versões mais caras próximo do preço depois das básicas de Corolla Cross e Jeep Compass. A Nissan acredita que tá aí o fio da meada, tá aí a fórmula do sucesso para que, enfim, ela seja mais relevante. Não estou dizendo que não é, porque o Kicks vende muito bem, mas seja ainda mais relevante no cenário nacional, seja ainda mais relevante para o cenário global da marca, que passa por alguns problemas e alguns desafios complicados, né? Financeiros, enfim, teve muita história com a Nissan. E também dá mais relevância para essa fábrica de Resende, que já teve atrasos quando lançaram o Kicks, enfim. De toda forma, essa é a melhor fase da Nissan no Brasil, na minha humilde concepção. Esse carro aqui mantém um padrão internacional, é muito bom de guiar. Outros parâmetros de ruído e de sensação ao guiar e de dinâmica
que você não encontraria no Kicks? Eu acho que tem tudo para dar certo, só não pode errar no preço. E o que seria errar no preço, João? Seria cobrar 200 mil reais, por exemplo, nesse carro, que eu acho que não vai acontecer, mas também não duvido. O carro melhorou demais, é uma evolução muito gritante e sim, é um carro com padrão internacional. Mas não pode custar mais de 180, 190 mil. Pelo que anda, tudo bem, ele não bebe nada e lá por dentro tá bem legal. Mas não é a melhor central multimídia que eu vi na vida e também não me parece ser o melhor sistema ADAS que eu já vi e também não é o maior espaço interno que eu já vi, enfim. Ele é um carro, se você colocar aí os melhores como Compass e Corolla Cross e os menos melhores, por assim dizer, partindo do próprio Kicks antecessor, ele é uma nota 8, como está aqui no vidro. Nada mais do que isso. Entre ele, Corolla Cross e Compass, eu acho que eu ainda ia na dupla mais robusta, com motores melhores. Mas, entre os compactos, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ele é pau a pau com o Volkswagen T-Cross e o Jeep Renegade, que são os meus favoritos, junto com o Hyundai Creta. Mas eu acho que eu não iria nele, não. E com esta bomba, nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? E pensou em comprar um Nissan? Não tenha dúvida, vai na Nissan Sinal Japan. 4 endereços, todos aqui na descrição. Tem link na descrição também para você clicar e manifestar o seu interesse de compra e fazer um test drive, enfim, sentir parte das sensações que eu pude sentir aqui e em breve eu faço aquele vídeo completão comigo fazendo teste de consumo, comigo fazendo teste de desempenho e convivendo com o carro para ver se minha opinião melhora um pouco. Mas com que ele anda, não sei. Senhorinhas vão gostar, vão, senhorizinhos também, alguns jovens, mas os mais adultos acho que não. Tchau. Fala sério, hein? Quem desenhou isso aqui estava inspirado e a Renault... 3, 2, 1, valendo.